rendemos graças a Ti, louvamos e exaltamos o Teu nome. E nesse momento, Senhor, estamos com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos, para que a Tua palavra agora seja transmitida a nós, Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que o Senhor use o Teu servo, o Teu filho, Pai, para que ele seja um instrumento nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Para que a Tua palavra seja exposta aqui essa manhã, Senhor. E para que possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez regenerados por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deixa o microfone ali para mim, por favor. Pode deixar ali. Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. Antes da gente iniciar o sermão, eu gostaria aqui de externar a nossa alegria como igreja de poder recebermos visitantes nessa manhã. Estou vendo aqui alguns rostinhos que nós nunca tínhamos visto antes, outros irmãos e irmãs que já estiveram conosco em outros momentos e que estão aqui nos dando a alegria de estar juntos novamente. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês, é sempre um prazer poder receber irmãos e irmãs em nossa igreja local. Queridos, conforme foi anunciado nos últimos dias, hoje nós vamos iniciar uma nova série de sermões expositivos no livro de Ruth. Nós vamos analisar versículo por versículo deste pequeno livro do Antigo Testamento. Esse livro contém 4 capítulos, é um livro curto, mas nós vamos ficar aí aproximadamente de 8 a 9 domingos analisando esse livro. E talvez alguém pense, puxa vida, um livro tão pequeno, por que 9 semanas? O que um livro tão curto como esse pode nos ensinar? Bom, e eu tenho algumas considerações para fazer desse livro, irmãos. Já abra sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, queridos irmãos, é uma das histórias mais belas, profundas e emocionantes de toda a Escritura Sagrada. Leon Morris, ele chamou o livro de Ruth de a história perfeita. E de fato, quando nós começamos a ler o livro de Ruth, rapidamente nós somos envolvidos pela narrativa. O livro fala de fome, fala de decisões difíceis que precisam ser tomadas, nos apresenta o medo dos personagens, nos fala do futuro, nos fala de luto, sofrimento, mas o livro também nos apresenta fidelidade, graça, providência divina e redenção. Essa história de Ruth, essa pequena história, ela é uma pequena parte de uma história maior. Acima de tudo, o livro de Ruth nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Isso mesmo, esse livro que está aí no Antigo Testamento, ele nos aponta para Jesus e nos revela que ainda no Antigo Testamento nós podemos já contemplar a beleza da redenção do nosso Salvador. E como é de costume, nós somos uma igreja que tem o hábito de pregar expositivamente. Vocês sabem que uma série de sermões expositivos, no início dessa série é importante nós fazermos algumas perguntas introdutórias que vão nos ajudar a compreender melhor esse livro. Então, eu quero no início fazer algumas perguntas sobre esse livro, que vão nos dar base para entendermos ele melhor. E a primeira pergunta é: quem escreveu o livro de Ruth? Se você ler os 4 capítulos, você não vai encontrar ali o autor se identificando. Porém, a tradição judaica vai atribuir a autoria a Samuel, o profeta Samuel. O livro leva o nome de uma das principais personagens dessa história tão linda, que é Ruth. E o significado do nome Ruth é amizade ou companheira. Algo que combina profundamente com a história que nós vamos acompanhar desse livro. E que época aconteceram os fatos que estão narrados nesse livro? Essa é uma outra pergunta. Se você tiver com a sua Bíblia aberta,
Logo no verso de número 1, o autor, o escritor, já nos apresenta em que momento os fatos narrados nesse livro aconteceram. Ele diz: nos dias em que os juízes julgavam. Essa história aconteceu no período dos juízes, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus já estava na terra prometida, mas vivia em constante rebeldia contra Deus. Era um período marcado por idolatria, por um afastamento deliberado do Senhor. Era um período de tumultos, de injustiças. O próprio livro de Juízes resume aqueles dias com uma frase que é repetida algumas vezes ao longo da narrativa de Juízes e que, inclusive, o livro termina dizendo essa frase. Diz assim, Juízes 21, 25. Se você voltar aí uma página, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O período de Juízes fica entre a morte do líder Josué e o surgimento da monarquia em Israel. Então, não havia rei, o povo estava fazendo o que queria, o que achava certo aos seus olhos, já havia o Pentateuco, mas o povo estava andando segundo o que parecia melhor aos seus olhos. E é exatamente nesse caos espiritual que aconteceram os fatos narrados no livro de Rute. Em meio à escuridão dos dias de Juízes, Deus conduziu, ou estava conduzindo, silenciosamente, uma história de graça, providência e redenção. Mas quando foi escrito o livro de Rute? Eu acabei de informá-los em que momento os fatos que estão narrados no livro aconteceram. Mas quando foi escrito o livro de Rute? Isso é importante, principalmente quando a gente chegar no capítulo 4. Embora os fatos narrados aconteceram no período dos juízes, o livro provavelmente foi escrito muitos anos depois. Isso porque o livro termina destacando justamente a genealogia de Davi. Nos dias dos juízes, Davi ainda não havia nascido. Mas o livro nos mostra que a intenção do autor, uma das intenções, é mostrar como Deus, em sua providência, estava conduzindo a história para levantar o grande rei de Israel, que é Davi. E não apenas o rei Davi, porque através da linhagem do rei Davi, no futuro, Deus traria o grande rei, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Então, o livro foi escrito depois do período dos juízes. Uma última pergunta é: qual o tema principal do livro? Quando nós lemos livros como o de Rute, Esther e outros livros da Bíblia, nós tendemos a querer entender que o livro fala dos personagens. É verdade, o livro nos apresenta personagens importantes. Por exemplo, nesse livro você vai ver o sofrimento de Noemi. Você vai ver Rute sendo apresentada a nós como uma mulher virtuosa. Você vai ver o caráter do resgatador Boaz. O livro fala-nos e nos apresenta sobre todas essas pessoas, mas o livro é, acima de tudo, sobre o Deus que orquestra todas as coisas. O livro nos ensina que a mão de Deus está presente em acontecimentos aparentemente comuns da vida. O livro de Rute nos ensina que nada acontece por acaso. Em meio a dor, perdas, crises e incertezas, Deus continua cuidando do seu povo e conduzindo a sua história para a redenção. Então nós vamos aprender sobre Deus, sobre os seus planos eternos, a sua providência secreta, Deus conduzindo a história conforme a sua soberana vontade. Então não caia na tentação de olhar esses personagens e pensar que o principal objetivo é destacá-los. Eles têm uma importância, mas eles fazem parte de uma história que Deus está conduzindo para a sua glória. Então nas próximas semanas, irmãos, nós vamos caminhar juntos por esse livro maravilhoso, aprendendo lições preciosas sobre a vida cristã. E como eu disse, contemplando, mesmo no Antigo Testamento, a beleza do Evangelho e a redenção que há em Cristo
Jesus. Hoje nós vamos analisar os 5 primeiros versículos. Fique com a sua Bíblia aberta e baseado nessa perícope, eu coloquei um tema para o sermão de hoje. E você vai entender o porquê eu escolhi esse tema. Ao longo da exposição e das aplicações, nós vamos enfatizar esse tema. E o tema é uma decisão em tempos difíceis. Repito, uma decisão em tempos difíceis. Bom, verso de número 1 nos apresenta o contexto da narrativa. Como eu disse, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. O escritor de Ruth, irmãos, quando ele traz essa informação, ele não quer apenas que eu e você localizemos o momento que aconteceu essa história. Não. O principal objetivo é mostrar a nós como estava o cenário espiritual daqueles dias. Como que estavam aqueles dias, no sentido espiritual da coisa. E de modo resumido, nós precisamos então entender e ler o livro de Juízes. E de um modo bem resumido, o livro de Juízes nos mostra um ciclo que se repetia constantemente. O povo de Deus estava na terra prometida, tinha visto milagres e mais milagres, Deus estava cuidando do seu povo, porém, constantemente o povo de Deus se afastava do Senhor. E quando esse povo de Deus se afastava do próprio Deus, sendo rebelde, desobediente à sua palavra, Deus então permitia que o seu povo fosse afligido pelos seus inimigos. Então Israel, sendo afligido, se arrependia e se voltava para Deus clamando por socorro. Deus então, em sua misericórdia e bondade, levantava juízes, líderes, para julgar e libertar o seu povo e conduzir o seu povo novamente à obediência. Bom, mas bastava a morte desse juiz levantado por Deus, e Israel voltava para os maus caminhos. Então esse ciclo se repetia. O povo pecava, o povo se rebelava, então Deus permitia a aflição, permitia o juízo, então o povo se arrependia, Deus levantava um juiz que libertava o seu povo das mãos dos inimigos, mas logo em seguida o povo novamente caía nos mesmos erros. Então era um tempo de idolatria, era um tempo de muita confusão espiritual, de afastamento do Senhor, e é exatamente nesse contexto que a história de Ruth está inserida, nesses tempos sombrios. A história dela começa aqui, e vemos aí na continuidade do texto, eram tempos dos juízes, e houve fome na terra de Israel. Embora o texto não diga explicitamente a causa dessa fome, é muito provável que essa fome, essa crise alimentar, esteja ligada à infidelidade espiritual de Israel. No período de Juízes, Deus frequentemente disciplinava o seu povo por eles quebrarem a aliança, por eles viverem em desobediência. E o livro de Deuteronômio já havia alertado Israel que a obediência a Deus traria bênçãos, e bênçãos sobre a terra. Porém, a desobediência traria juízo, traria seca, traria escassez. Deuteronômio capítulo 11, só para vocês verem o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deuteronômio 11, 13 a seguir diz assim: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele vai fechar o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra
que o Senhor lhes dá. Então, muito provavelmente, essa fome não era apenas um problema climático ou econômico, ela fazia parte da disciplina de Deus sobre um povo que estava em rebeldia, um povo que estava em desobediência e afastado dos caminhos do Senhor. E veja que ironia, irmãos, o texto nos apresenta. Você sabe qual é o significado de Belém? Belém significa casa do pão. E Deus agora permite que a casa do pão fique sem alimento. Os campos secaram de Belém. A terra que manava leite e mel agora está sofrendo de escassez. Não há pão na casa do pão. E é nesse cenário que diz o restante do verso 1, que surge um homem de Belém, juntamente com a sua família, tomando a decisão de deixar a terra prometida para morar em algum lugar em Moabe. Então, vamos ver quem são esses familiares, essa família que tomou uma decisão em meio aos tempos de crise, em tempos difíceis. Diz o texto, verso 1 ainda: e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O verso 2 revela o nome dos integrantes dessa família que foram morar em Moabe. Olha o verso 2. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, diante daquela crise, Elimeleque, líder da sua família, precisava tomar uma decisão: permanecer em Belém, confiando no cuidado do Senhor, buscando o Senhor em arrependimento, ou deixar a terra prometida em segurança, em busca de uma segurança em outro país. E ele decidiu então buscar segurança, providência em outro país. Ele então vai para Moabe. Só que Moabe era um povo marcado por idolatria. Não apenas idolatria, mas era um povo que ao longo da história ficou marcado por se opor a Israel. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. E aí, quando você lê isso com essas informações em mente, nos vem uma pergunta. Elimeleque, ao tomar a decisão de pegar a sua família em tempos de disciplina divina, em tempos difíceis, e mudar-se para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra de idolatria e que eram opositores de Israel, a pergunta que nos vem é: Elimeleque pecou tomando essa decisão? O texto não vai nos afirmar isso de forma explícita. Mas humanamente falando, a decisão que ele tomou parece compreensível. Ele é um pai, os irmãos estão prestando atenção, irmãos? Ele é um pai tentando preservar a sua família em tempos difíceis. Mas, à luz do que o Pentateuco ensina sobre a terra da promessa, e observando o próprio rumo da narrativa de Ruth, nós somos levados a entender que essa decisão, espiritualmente falando, foi um erro, foi imprudente, porque a terra prometida era o lugar da aliança. A terra de Israel era o lugar aonde Deus havia colocado o seu povo. Ao tomar essa decisão, Elimeleque se afasta do convívio do povo de Deus, da terra da promessa, da terra da adoração ligada à aliança. Ele tenta enfrentar um período difícil de crise, seguindo aquilo que parecia mais seguro aos seus olhos humanos. E veja, irmãos, como que a história de Elimeleque se encaixa perfeitamente com o espírito da época descrita em Juízes, porque cada um fazia o que achava mais certo. Ele achou mais certo eu pegar a minha família e tirá-los da terra da aliança e ir para Moabe. Lá eu vou buscar segurança, lá eu vou buscar recursos para sustentar a minha família. E existe aqui um detalhe muito interessante. O nome Elimeleque
Qual o significado do nome Elimeleque? Significa, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Mas as escolhas que Elimeleque estava fazendo revelam um homem confiando muito mais na lógica humana do que na confiança do grande rei. Estava confiando mais na análise dele do que na providência do seu grande rei. E tudo indica que a decisão de Elimeleque foi uma decisão isolada, porque não há nenhum registro histórico de um êxodo de pessoas saindo de Israel e se mudando para outras nações. Então foi uma decisão pessoal, uma decisão que aparentemente foi prudente, humanamente falando, mas que vai mudar completamente a história daquela família. Olhe para o texto, verso 1 e verso 2, e você vai ver que a ideia inicial de Elimeleque era passar uma temporada apenas em Moabe. Um período curto, até a crise passar, até as coisas se estabilizarem, porque no hebraico, no verso 1, a expressão morar por algum tempo, você está vendo aí no texto? Morar por algum tempo, traz a ideia de ficar num período curto, somente até passar aquele período difícil, mas não foi o que aconteceu. Olha o verso 2, foram à terra de Moabe, lá no finalzinho, e ficaram ali. Não foi algo temporário, não foi curto, não. Aquela terra distante, que eles decidiram partir para lá, que deveria ser apenas um refúgio provisório, lentamente, sem que eles percebessem, começou a se tornar o lar daquela família. Eles foram se adaptando àquela realidade, foram criando raízes em Moabe, e o que era para ser temporário, irmãos, se tornou permanente. Mas a princípio, essa mudança parecia ter dado certo. Estava tudo ocorrendo bem. Elimeleque conseguiu sustentar a sua família, ele construiu uma vida em Moabe. Mas os próximos versículos nos mostram que a história daquela família tomou um rumo completamente inesperado. Olha o verso de número 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Aquele homem que havia deixado Belém em busca de sobrevivência, agora morre. E é sepultado em terra estrangeira. E de repente Noemi se vê numa situação extremamente difícil. Agora ela é uma mulher viúva em Moabe, distante da sua terra e tendo ao seu lado os seus 2 filhos apenas. Talvez o esperado então é que essa família, após a morte de Elimeleque, tomasse a decisão de retornar a Belém. Mas não é isso que aconteceu. Eles decidiram permanecer em Moabe, mas o sofrimento daquela família ainda ia piorar. Olha o verso de número 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth. O texto está nos apresentando o título desse livro, a personagem desse livro, Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Elimeleque morre, eles decidem permanecer, e com o passar do tempo, os filhos de Noemi também constituem família em Moabe. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E à luz das Escrituras, aquele não era um tipo de relacionamento que o povo de Deus deveria buscar. Deus já havia alertado o seu povo sobre o perigo espiritual dos casamentos com povos pagãos, porque casar-se com um pagão, casar-se com alguém que não pertence ao povo de Deus, poderia conduzir a pessoa a se afastar de Deus, poderia conduzir a pessoa até mesmo à idolatria. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque isso aqui é uma doutrina que nós sustentamos e pregamos. Cristão se casa com cristão.
Não tem como luz se conectar com trevas. E veja que é um princípio antigo, não é depois do Novo Testamento. Olha o que o texto diz: não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tome as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa Ele os destruiria. O problema aqui, irmãos, não é uma questão étnica, mas espiritual. O perigo de se unir uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, era justamente ser influenciado a se desviar dos mandamentos divinos, a abraçar um estilo de vida que desonra a Deus, a se prostrar diante de ídolos, a abandonar a aliança com o verdadeiro Deus. Por isso que as Escrituras nos advertem: é inapropriado um cristão se relacionar com um não cristão. E veja, irmãos, que como fruto daquela decisão de Malom e Quilion, aos poucos aquela família de fato vai criando raízes mais profundas em Moabe. O texto diz: e ficaram ali quase 10 anos. Era um período curto. Essa era a ideia. Vamos tomar uma decisão, vamos sair da terra da aliança, vamos passar uns dias lá, até a crise passar, mas ficaram ali quase 10 anos. Belém ficou para trás. De fato, Moabe havia se tornado o lar daquela família. E humanamente falando, irmãos, talvez tudo aqui parecesse novamente estabilizado. As coisas se estabilizaram. A família, apesar da morte do pai, do chefe, Elimeleque, reconstruíram a sua vida. Os filhos estavam casados, os anos estavam passando, tudo ia bem. Mas dias ainda mais difíceis estavam por vir. Verso de número 5. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Que tragédia! A família que havia deixado Belém, a terra da promessa, em busca de sobrevivência, agora está despedaçada em terra estrangeira. Além de viúva, Noemi agora perde também os seus 2 filhos. E assim como Elimeleque, os filhos também morreram e foram sepultados em terra estrangeira, longe de Israel. Noemi está experimentando uma das piores dores, as dores mais profundas que alguém pode enfrentar nesse mundo: a perda dos filhos. Não é natural que pais sepultem os seus filhos. É justamente o oposto. São os filhos que sepultam os pais. Agora imagine a cena, irmãos. Aquela mulher que saiu acompanhada de sua família, agora se torna viúva, sem filhos, e está numa terra estrangeira. Embora ainda tivesse ao seu lado as suas 2 noras, Orfa e Ruth, humanamente falando, o seu futuro parecia sem nenhum tipo de esperança. Não havia nenhuma expectativa boa para Noemi. O seu futuro era incerto. Ela está longe da sua terra, longe do seu povo. Está sozinha, está acompanhada apenas de suas noras. Mas é exatamente nesse cenário aqui de dor, de sofrimento, de vazio, de desesperança, que Deus, em sua providência soberana, estava conduzindo uma história de redenção. Nós vamos parar por aqui. Eu vou fazer uma síntese, uma conclusão, e nós vamos trazer algumas aplicações. Veja, irmãos, o livro de Ruth começa com uma família de Belém, enfrentando dias difíceis, e tomando uma decisão de buscar refúgio, segurança em Moabe. Elimeleque, o líder dessa família, decide conduzir a sua família segundo aquilo que mais parecia certo aos seus olhos. Não andou pela fé, andou por vista. Mas aquilo que parecia um caminho de segurança não poupou aquela família do sofrimento.
Noemi perde seu marido, perde os seus filhos e agora se vê mergulhada em dor, vazio e desesperança. Mas esse livro não narra apenas a história do sofrimento de uma família. Acima de tudo, o livro de Ruth é a história que nós vamos acompanhar nos próximos domingos da providência de Deus em meio ao sofrimento humano. Enquanto Noemi, nesse momento aqui no verso 5, só enxergava dor e sofrimento, ela não conseguia ver que Deus estava conduzindo cada detalhe da história pela sua providência humana. Aquela família de Belém fazia parte de um plano muito maior. A linhagem dessa família, que agora aparentemente está desaparecendo da história, na verdade ela se tornará a linhagem do rei Davi e futuramente do Messias prometido. Belém no futuro ficaria conhecida como a cidade de Davi, aonde nasceu o pão do céu, Jesus Cristo. E aqui nós encontramos uma das grandes mensagens desse livro, escute isso. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às decisões erradas, às perdas e aos dias mais difíceis da nossa vida, Deus continua governando a história e cumprindo seus propósitos redentivos. Vamos fazer algumas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de meditar com vocês nesses 5 versículos é uma pergunta: o que pesa na balança quando precisamos tomar as nossas decisões? Olhe para mim. Quando você precisa tomar uma decisão, o que pesa na balança? O começo do livro de Ruth nos ensina que momentos de crise, momentos difíceis, revelam muito sobre o nosso coração. Em tempos difíceis, frequentemente, nós somos tentados a tomar decisões apenas com base naquilo que parece mais seguro, confortável e vantajoso diante dos nossos olhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque. Ele olhou para Moabe e falou: lá é mais seguro, lá é mais vantajoso, lá haverá mais conforto, então eu pego a minha família e vou para Moabe, eu vou andar segundo a lógica humana, segundo os olhos humanos. E quantas vezes nós fazemos exatamente o mesmo? Quantas decisões importantes da vida são tomadas sem oração? Quantas decisões você e eu tomamos sem buscar conselhos piedosos? Quantas decisões nós tomamos sem considerar a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Sabe o que muitas vezes pesa na nossa balança quando a gente precisa tomar decisões? Estabilidade financeira, conforto, segurança, reputação. Enquanto que a vida espiritual fica em segundo plano. Poucos param para pensar seriamente no impacto espiritual que determinadas decisões terão sobre si mesmos e sobre a sua família. Às vezes a pessoa aceita uma oportunidade profissional que parece excelente financeiramente, mas que aos poucos essa decisão vai afastá-la da sua própria família. Aos poucos, vai afastá-la da comunhão da igreja e do culto público. Mas esse problema vai muito além de decisões financeiras. Isso aparece em diversas áreas da vida, irmãos. Veja, pessoas que não conseguem confiar que Deus é poderoso para preparar um cônjuge para ela ou para ele, ela toma precipitadamente a decisão de encontrar alguém no mundo, alguém que não compartilha da mesma fé. Ela vai totalmente contrária à vontade de Deus. O que pesa na sua balança quando você tem para tomar decisão? Apareceu um ímpio na sua vida, um príncipe encantado, uma princesa. O que pesa na sua balança? A beleza dessa pessoa? A simpatia dela? O status financeiro dela? Ou aquilo que a palavra de Deus nos revela? Se é ímpio, não peque contra Deus. Não comece aquilo que Deus falou para você que está proibido.
Mas há outros aspectos de decisões, por exemplo, pais que organizam toda a rotina da família em torno de estudos, esportes, lazer e compromissos pessoais, enquanto o culto público, que é a vida espiritual, fica em segundo plano. Ontem eu vi um testemunho que eu preciso aplicar aqui. Ontem, num culto que eu participei, o pastor Judy Clay foi dar uma palavra numa formatura de um curso de medicina, e um querido irmão médico o procurou. Falou: pastor Judy Clay, estou formando a minha segunda filha, eu estou extremamente feliz, mas eu cometi um erro grave com a minha primeira filha que já está formada. E qual foi o erro grave? Ele dizia assim: filha, não vá no culto hoje não, fique em casa, você precisa estudar, você precisa tirar a melhor nota, você precisa se dedicar. Por muitas vezes, pastor Judy Clay, eu fui um incentivador para minha filha não ter compromisso com o culto público. Eu fui o maior incentivador. E o tempo passou, ela tirou notas excelentes, se formou. Mas ela abriu mão da igreja. E hoje é alguém que está desviado do Evangelho. É alguém que não quer saber de Cristo Jesus. Veja, irmãos, o que pesa nas nossas decisões. Pais, nós precisamos pôr na balança vida espiritual. Nós não podemos apenas motivar os nossos filhos a ganhar dinheiro. Nós precisamos incentivá-los a estudarem, a ganhar dinheiro, a crescer na vida, mas sem abrir mão de ter uma vida com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, papai e mamãe. Se depender do seu testemunho de culto público, do quanto você ama Jesus, demonstrado no culto, quantos cultos o seu filho e a sua filha te veem em casa? Você acha que eles não sabem que tem culto? Você precisa tomar uma decisão de mostrar ao seu filho e à sua filha que eles precisam honrar a Deus na escola, aonde quer que seja, mas sem abrir mão do culto público. Pais que estão tomando decisões de colocar tantas coisas como prioridade, lazer, esporte, diversão, e deixa de lado vida espiritual. Mas há outros tipos de decisões, pessoas que escolhem uma igreja apenas por questões geográficas. Eu vou para aquela igreja, ou vou tomar a decisão de ir para aquela igreja porque ela é mais pertinho de casa. Eu quero ir para aquela igreja porque eu gosto das músicas, é uma música mais agitadinha. Eu vou para aquela igreja porque lá eu tenho amigos. Porque parte da minha família está lá, eu vou para lá. Não pesa na balança de muitos crentes o que é mais importante: a igreja que você está indo, ela é uma igreja bíblica? Ela tem aquelas 3 marcas da verdadeira igreja? Uma igreja que prega o puro evangelho, que administra corretamente as ordenanças e que aplica a disciplina? Não, isso não pesa na balança. O que pesa é o seguinte: meus amigos estão lá. Sim, mas lá você não vai ser alimentado pela palavra. Sua família está lá, sim, mas lá o culto não é cristocêntrico. Lá você não vai ter pastoreio. Então veja o que pesa na balança das nossas decisões. Veja, tem pessoas que põem na balança de uma decisão tão importante a geografia. Ela sai da casa dela, ela vai trabalhar do outro lado da cidade, mas ela não pode sair da casa dela e andar a mesma distância para ir num culto bíblico. O que pesa quando você precisa tomar decisões? O livro de Ruth, irmãos, nos ensina a fazer uma pergunta séria: o que tem dirigido as nossas escolhas? Aquilo que parece certo aos nossos olhos, ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Uma outra aplicação é: para onde estamos conduzindo a nossa família? Perceba que as decisões de Elimeleque não afetaram apenas a própria vida dele, afetaram a esposa e os seus filhos, porque eles seguiram o caminho que o pai escolheu.
Isso nos leva então a uma reflexão, uma pergunta novamente, principalmente a nós homens, líderes dos nossos lares. Ei, irmão, papai, para onde você está conduzindo a sua família? Mamãe, você que é crente, o seu marido não é, suas decisões são importantes. Para onde você está conduzindo a sua família, os seus filhos, com as suas decisões? Às vezes a maior preocupação de um homem é dar conforto. E está certo, a gente tem que tentar dar conforto para os nossos filhos, dar uma segurança material em termos de casa. Mas o começo do livro de Ruth nos lembra que um pai pode até ter sucesso financeiramente, mas fracassar em conduzir a sua família espiritualmente. Nossas decisões, irmãos, precisam aproximar a nossa casa de Deus e não do mundo. Pela sua liderança, você está conduzindo a sua esposa, os seus filhos para mais perto de Deus ou do mundo? Pelas suas decisões, pela sua liderança, sua família está mais perto da igreja, da comunhão do povo de Deus, da palavra, ou lentamente as suas decisões estão te levando a sua família para longe de Deus? As escolhas de um líder espiritual nunca afetam apenas a si mesmo. Elas afetam todas as pessoas que estão ao seu redor na sua família. Elimeleque conduziu a sua família para Moabe. Para onde estamos conduzindo a nossa família? Terceira aplicação: Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Se olharmos apenas para os 5 primeiros versículos desse livro, tudo parece estar perdido. Uma família destruída pela dor, um marido morto, 2 filhos mortos, uma mulher viúva, desamparada, longe de casa. Humanamente falando, essa história parece ter chegado ao fim. Noemi não tem nenhuma perspectiva sobre o seu futuro. Mas enquanto Noemi estava enxergando apenas tragédia e dor, Deus já estava conduzindo silenciosamente cada detalhe pela sua providência soberana. Aquela mulher não conseguia perceber e ver, mas o Senhor continuava no controle da sua vida. E muitas vezes é exatamente assim conosco. Há momentos que nós olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas perdas, dor, portas fechadas, frustrações, caminhos sem saída. A gente olha e não tem expectativa nenhuma perspectiva. Há períodos que parece que Deus está em silêncio e que tudo está desmoronando diante dos nossos olhos, exatamente como Noemi. Mas como veremos nos próximos capítulos, a história de Noemi não havia terminado. O livro de Ruth nos mostrará que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não percebemos. Nesse exato momento, querido irmão, se você passa um vale de sofrimento e você não consegue ver as boas mãos de Deus, ainda que você não consiga enxergá-la, eu afirmo a você, Deus está trabalhando em sua vida. Pense agora no verso 5, só até o verso 5. Essa mulher não tem ideia do que vai acontecer com ela. Ela só vê desgraça. Mas Deus estava no controle da vida dela. O mesmo Deus que estava governando todas as coisas naqueles dias difíceis da vida de Noemi, continua conduzindo a história do seu povo. Talvez hoje também, alguém que esteja aqui vivendo dias difíceis, dias de sofrimento, de temores, você está com medo do futuro. Você está sem esperança, mas os capítulos mais dolorosos da nossa história, que você acha que você não vai aguentar, são muitas vezes, nos próximos capítulos, aonde Deus vai se revelar a nós, de uma maneira muito gloriosa. Quantos de nós, irmãos, ao passar o mais duro vale da vida, após passar por ele, olha para trás e diz: hoje eu conheço o meu Deus de uma maneira que eu não conhecia antes da tribulação. É o que vai acontecer
com essa mulher. Os tempos difíceis, de lágrimas, não significa que Deus te abandonou. Deus não abandonou Noemi. E talvez há pessoas aqui que carreguem um fardo, um peso, de decisões erradas, de escolhas equivocadas do passado. Talvez você até hoje esteja colhendo resultados de decisões equivocadas, que trouxeram dor, que trouxeram consequências amargas para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de esperança ao seu coração. Nós vamos ver nessa história de Noemi, que a graça de Deus, ela é maior que os nossos fracassos. A graça de Deus é maior do que os nossos erros. Ainda há esperança para você, querido irmão e querida irmã. Mesmo quando tudo parece perdido diante dos nossos olhos, Deus continua agindo em favor do seu povo. E por último, Ruth nos conduz à nossa verdadeira esperança. O começo desse livro é marcado por fome, dor, perdas e morte. E sinceramente, essa também é a realidade do mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo quebrado pelo pecado, onde famílias choram, pessoas sofrem, sonhos se desfazem, a morte continua batendo na nossa porta, na nossa família. É uma realidade dura para nós. Mas o livro de Ruth nos aponta para uma esperança maior. Séculos depois dessa história, nasceria em Belém o descendente prometido, Jesus Cristo. E diferente de Elimeleque, Cristo é o rei perfeito que nunca falha. Enquanto Elimeleque conduziu a sua família para uma terra marcada por dor, perda e morte, Cristo nos conduz o seu povo, não para a morte, mas para a vida eterna. Mesmo em meio ao sofrimento que vivemos nesse mundo, Deus, o nosso Cristo, Ele nos preserva e nos conduz seguradamente em suas mãos até o fim. O Evangelho, irmãos, nos lembra que a nossa esperança não está nas circunstâncias da nossa vida. A nossa esperança não está em ter uma conta bancária segura, recheada de dinheiro. Não. Nossa esperança está em Cristo. Independente de como você está, rico ou pobre, enfermo ou muito bem de saúde, sofrendo as dores do luto ou não, Deus continua governando a história, mesmo quando não conseguimos entender claramente os caminhos da sua providência. Por isso, mesmo em meio à dor, irmãos, o cristão pode e deve dizer com esperança: na vida e na morte, Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso Redentor. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. E hoje iniciamos essa série, ó Deus, analisando esses 5 primeiros versículos, que nos mostram tempos difíceis, em que uma família toma uma decisão que acarretou no futuro morte, sofrimento, medo. Mas veremos, ó Deus, que com a sua graça, a despeito de nossas decisões equivocadas ao longo da vida, o Senhor é aquele que é gracioso e misericordioso. O Senhor é aquele que tem planos que vão muito além daquilo que podemos imaginar. Senhor, ajuda-nos a confiarmos, mesmo em meio ao deserto da nossa vida, mesmo em meio às tribulações do dia a dia, de que o Senhor conduz rigorosamente cada detalhe da nossa história. Agora vamos louvar o Teu nome, Senhor, em resposta à Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a alegria de lermos o livro de Ruth durante a semana e de virmos todos os domingos com o nosso coração aberto para acolher a Tua palavra, em nome de Jesus. Fique de pé, queridos, vamos cantar em